Em nome de Patris, et Filii, et Spiritui Sancti. Amém. Hoje a igreja celebra, aliás, também na reforma litúrgica, conservou-se este dia dedicado a São Jorge, o santo guerreiro. E entendamos bem qual foi, por favor, a guerra que susteve este santo. Porque a sua arma não era aquela que mata o corpo do outro homem, mas a fé que alimenta e dá vida. Então, a primeira consideração na festa deste grande santo católico, pronto, já está dita, é que ele é católico. E, infelizmente, aqui no Brasil, a sua devoção foi contaminada por aquelas religiões, isso nem religião é, mas por aquelas práticas cultuais afro-africanas e também pelo espiritismo. Então, essa salada que fez com que todos esses pobres homens e mulheres, tantos no Brasil, aí cultivassem o nosso santo guerreiro, como se ele fosse... Ele tem até um nome, não sei se é Exu, não sei, não tem essa... Enfim. Né? Não. E até é bom, porque então, digo, é preciso purificar a fé católica. É preciso ir à fé católica. E isto, digo, tanto por causa desta mistura que no Brasil se fez na devoção a este santo e tantos outros, como também por causa do cisma. Pronto, por causa do cisma. É preciso conservar a fé católica. A pura, purificada, totalmente purificada de toda a contaminação. Nem africana, nem espírita, nem de qualquer outra seita, e também não da seita bergoliana, a nova seita que agora aí assola a igreja e o mundo. É preciso conservar-se puro, católico, livre de toda a contaminação, com toda esta gama terrível. Hoje a pior é justamente aquela bergoliana de seitas. Todas seitas. Não passam de falsas religiões. A bergoliana é a mais falsa religião que jamais houve. Né? Porque segue o falso profeta, monta a anti-igreja, tem toda a fachada, cardeais, bispos, sacerdotes, e as nossas igrejas. Estou eu aqui nesta casa, mas ali tem a igreja católica. Católico sou eu. Católico sou eu. E esses católicos aí seguem ali. Aceita de mergulho. E isso não pode ser assim. Preciso, queridos fiéis, hoje falo sobretudo para os fiéis leigos, é preciso tomar consciência desse universo de seitas e de falsas religiões que nos cercam e tomar uma posição definitivamente católica. E romper com tudo isto, inclusive a seita bergoliana, disfarçada, a mais disfarçada de católica. Os outros também se disfarçam de católico. Aqui no Brasil, quem não falar em Jesus, até um muçulmano acho que vai falar bem de Jesus aqui no Brasil, porque senão, quer dizer, no Ocidente é assim. No Ocidente é assim. Mas que Jesus desse é essa dessa gente? É Jesus que nos ensina. É a Santa Igreja Católica a nossa doutora em divindade. Ela que nos ensina. E não o culto africano, o espiritismo, que são os demônios,
São demônios, puro demônios. Não há nada que não seja demônios no espiritismo. E agora, nessa seita mergulhana, possuída, tomada, assaltada, também ela por demônios. Não é que aconteceu isso da noite para o dia, já o dissemos. Mas está agora assaltada, está assim, tomou conta. E os sacerdotes, bem louquinhos, achando desculpas. Agora veio essa última... não, que a Amores Letícia é só para permitir que os filhos dos recasados participem da religião. Mas que é isso? Não precisa de Amores Letícia para isso? Não precisa de nada para isso? Desde quando eles não podiam participar? Os filhos desta gente. Desde quando? Ei, desde quando? Não precisa de Amores Letícia para isso? Que interpretação é essa, caro colega? Mas vós, queridos leigos católicos, vos encontrais aí nesta encruzilhada. Por isso que a vossa consciência de que este é o grande e o maior sinal do fim dos tempos deve ser muito forte. E é preciso que tomeis posições claras e rígidas. Assim como não se podia misturar antes e nunca a nossa sagrada fé com o espiritismo, com os cultos afros e quanto mais seitas e seitas que aparecem toda a noite para o dia no Brasil, assim também não se pode misturar mais a nossa sagrada fé em religião e a nossa prática religiosa com a seita mergulhana. Essa falsa, essa anti-igreja católica que tomou conta do Vaticano e do mundo. Está aí nas nossas dioceses, está aí nas nossas paróquias, está aí nos nossos religiosos e religiosas. Por que não fazem a distinção? Estão misturando. Estão se deixando misturar pelo engano, pelo engodo de Bergoglio e de sua gangue, de sua claque. Estão se deixando levar. Eu sei que a maioria destes pensa que lá no seu coração eles se conservam católicos, fiéis a Deus, a Jesus Cristo nosso Senhor e a santa religião, no seu magistério, assim como atravessou os séculos e os tempos. Mas lá no seu coração, e a prática? A prática e os fiéis continuam deixando o lobo devorar. E vai entrando a prática perniciosa. E como digo, agora liberada a comunhão aos recasados, às famílias irregulares, entre as quais, repito, e está na Amores Letícia, os casais homossexuais, homoafetivos, casais. Esse ajuntamento homossexual, homoafetivo. Então, vai penetrando tudo. Essa é a porta de entrada. Já tanta coisa tinha entrado antes. Quem no Brasil tinha coragem realmente de falar contra o culto afro-brasileiro? Quem nas nossas igrejas tinha coragem mesmo de falar contra o espiritismo? E quem realmente trabalhava para purificar a fé católica? Mas agora então temos mais uma seita, e essa gravíssima, mais grave do que todas as outras já eram, porque toda revestida de aparência de catolicidade. Aparência de catolicidade. Está aí o falso Papa, estão aí os cardeais ao redor dele, os bispos nas nossas dioceses com toda a sua pompa e circunstância, toda a sua comunistas, como já sempre foram, e mal informados na fé, e os nossos padres nas suas paróquias também. Leigos, precisais tomar uma atitude, uma decisão. Isto
para conservar a integridade e a pureza da fé católica. Sirva-vos de exemplo o mártir que celebramos, que foi corajoso o suficiente para afrontar o imperador, o império, as forças armadas, as quais servia, e que deixou imediatamente de servir. Alistou-se com o batismo na milícia de Cristo, e por isso deixou aquela deste mundo, e se opôs, foi contra ela, com as armas da religião da fé, da oração, a qual venceu o demônio, inclusive na tortura e no martírio. E vós precisais justamente defender a fé. E defender a fé contra toda a perseguição, por sutil que ela se mostre nas aparências de religião que hoje conserva a anti-igreja. E seres firmes no defender o Cristo, a sagrada religião, unindo-vos e procurando, buscando sacerdotes que conservem a integridade da fé por terem rompido com esta seita bergoliana. Isto, por terem claramente, conscientemente e declaradamente rompido com esta seita bergoliana. Padres, bispos, esperamos que haja algum que se manifeste nesse nosso pobre mundo. Mas vós, de qualquer forma, não podeis seguir praticando a sagrada religião nesta anti-igreja de Bergoglio. Não podeis seguir. Assim como não podeis ir a um terreiro, assim como não podeis ir a uma casa espírita, assim não podeis ir também a essas igrejas que seguirem em comunhão, teimarem em seguirem em comunhão com Bergoglio. Então, já vos recomendei, até já vos dei tempo, 1 mês, 3 meses no máximo, mas é preciso a gente começar a conversar com o padre, com o bispo, e ver se eles tomam a nossa posição, a posição católica, para podermos continuar com eles, ou então rompermos definitivamente. Não tem igreja para ir? Não tem outro lugar para rezar? Reza em casa. Fecha-te no teu quarto. Liga-te a nós pelo live stream, pelo Face, pelo YouTube, pelo WhatsApp, e vamos cultivar a sagrada religião. Como Deus nos permita, como Deus nos dê força. Mas não pode manter-se por muito tempo ligado a esta falsa religião de Bergoglio. E de todos aqueles que, por medo, por covardia, porque estão enxergando, não é possível que não vejam, vão querer seguir com a destruição da igreja nesta anti-igreja que se instalou no Vaticano e no mundo, Agora já não é mais no Vaticano só. Agora é no Vaticano e no mundo. E é por isso a preocupação por vós, queridos fiéis leigos, para que vos mantenhais justamente fiéis, apesar da luta, da grande luta, da guerra tremenda que neste fim dos tempos se levanta contra a sagrada religião, a Santa Fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Confitebuntur celi mirabilia tua, Domine, et veritatem tuum in ecclesia sanctorum. Alleluia, alleluia.